Boa tarde, pessoal, tudo bom? Pessoal, vamos continuar aqui o nosso tópico de cálculo 3 de equação diferencial. Eu vou abordar aqui para vocês a tabela dos 7 fatores de integração. O que vem a ser essas 7 tabelas? Os 7 fatores. É uma tabela que tem 7 fatores de integração. Eu vou fazer um resuminho mais ou menos aqui, para vocês entenderem o uso dos fatores de integração. Nem toda equação diferencial ela pode ser resolvida por separação de variáveis. Existem equações diferenciais que são resolvidas por combinações de diferenciais que podem ser integradas para essas equações diferenciais. Temos 7 fatores de integração. Então, como o texto está mencionando, que tem equações que não podem ser separadas por método de separação de variáveis. Que para isso existe combinações de diferenciais que vão trocar termos na equação, que você vai trocar uma coisa que é muito complicada, muitos agrupamentos de termos por um fator de integração simples. Então você vai trocar uma coisa complicada por uma coisa simples. Entendeu? Eu vou aqui passar agora para vocês aqui a combinação desses 7 fatores de integração. Ok. Bom, vou dar uma apagada aqui. Primeiro para a gente ganhar um espaço considerado aqui. Ok. Bom, primeiro, se você encontrar um termo assim, y dx menos x dy dividido por y ao quadrado, isso aqui, todo esse termo você poderá trocar simplesmente pelo dx y. O que isso quer dizer? Que você está resolvendo uma equação diferencial, você vê a possibilidade de ajustar um termo parecido com isso aqui, você pode trocar todo esse termo, esse termo aqui, simplesmente por isso. Então aí vai ficar uma coisa fácil. Aí você vai fazer aplicar a integral de dxy. Quando você for aplicar a integral, o sinal da integração com o d da derivada você cancela e simplesmente você vai ter x sobre y. É assim que funciona o uso dos 7 fatores de integração. Então você encontrou, manipulou a equação, chegou a um termo com isso, você vai trocar pelo d, abre parênteses, x sobre y. E no final você vai fazer a integração, você vai cancelar, vai sobrar x sobre y. Bom, né? Você vai trocar todo esse termo, no final, vai se transformar só nisso aqui, né? Tá, esse é o primeiro fator. Vou dar uma limpada aqui na tela, no nosso quadro virtual. Anotem, esse é o primeiro elemento da tabela. Bom, segundo, você tem aqui um x dy menos um y
dx, tudo isso dividido por x ao quadrado, você poderá trocar todos esses termos por dy sobre x. Você vai ter aqui dy por x. Você vai aplicar uma integral, vai sumir o sinal da integral com a derivada. O que vai sobrar? Y sobre x. Então, na manipulação da equação, se você conseguir chegar nesse formato aqui, ó, você pode trocar simplesmente por d, abre parênteses, y sobre x, que você fazendo, aplicando a integral, você vai chegar nesse termo aqui, ó, y dividido por x. Essa é a segunda, né? Tem uma variação desse mesmo termo que eu vou procurar aqui na tabela e mostrar para vocês aqui. Tem uma mesma variação tá. Vou escrever para vocês aqui depois. Bom, isso aqui é a segunda. E tem uma segunda variação desse termo aqui, ó. Vou pegar aqui, vou dar uma limpada aqui. Bom, seguindo a mesma ideia dessa segunda variação, se você tiver também um y dx menos x dy sobre x ao quadrado, isso aqui vai ser acrescido de um sinal de menos aqui na frente. Vou tirar esse traço para não confundir. Terá um sinal de menos aqui. Então, por consequência, o correspondente da tabela vai ser menos d y x. Então vai ser acrescentar esse sinal negativo aqui. E quando você fizer a integração, né, vai ficar menos a integral de d y sobre x. Então vai cortar. Então simplesmente vai ficar o menos y sobre x. Tá? O que mudou aqui foi a ordem, a sequência aqui, né? No primeiro termo aqui era x dy, e aqui era y dx, e nessa configuração é y dx, x dy. Então só deu uma inversão. Por causa dessa inversão na parte de cima aqui, ó, do numerador, surgiu esse sinal aqui, tá? Essa é uma variação do segundo termo.
segundo termo. Vamos para o terceiro aqui. Dá uma limpadinha aqui. Nosso quadro. Bom, terceiro. Terceiro, se você tiver um x dy menos y dx dividido por x quadrado mais y quadrado, você vai poder trocar todo esse termo aí, ó, por d arco tangente de y sobre x. Tá ok? Mais uma vez lembrando que quando você tiver fazer a integral dos dois lados, esse d aqui vai sumir, esse sinal de integral com d com a derivada vai sumir, e só vai ficar só o arco tangente, né? Só vai ficar o arco tangente de x, de y dividido por x. Tá? Tiver essa configuração, você vai trocar por isso aqui, d parênteses arco tangente de y dividido por x. Ok? Isso aqui é o terceiro caso. Anotem. Bom, temos aqui o quarto caso. Se você tiver uma configuração x dy mais y dx, você vai poder trocar por um fator de integração de xy. Então aí você vai estar lá d xy. Quando você aplicar a integral aqui, você vai poder cortar o sinal da integral com a derivada, que vai sobrar vai ser xy. Ok? Esse é o quarto fator. Anotem. Bom, o quinto fator, x dx mais y dy x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, isso aqui você vai poder trocar por t ln da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Se tiver essa configuração, você vai trocar por esse fator de integração. Ok? Quinto, anotem. Bom, sexto, se você tiver um y dx menos x dy, x ao quadrado mais y ao quadrado, se passa por a gente, você vai poder trocar por um d
arco tangente, só que agora de x sobre y. Nota que toma cuidado, tem fatores que são muito parecidos. Teve um que era arco tangente, só que era de y sobre x. Isso aqui é arco tangente de x sobre y. Então toma cuidado na verificação da tabela, tá? Para não errar. Anotem. Vou dar uma apagada aqui no nosso quadro digital. E o nosso último fator, sétimo fator, se você tiver uma coisa assim, 2x dx mais y dy, você poderá trocar esse fator por d x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá ok? Chegamos aqui, apresentei para vocês os 7 fatores de integração. São fatores na qual você vai poder trocar muitos termos agrupados da sua equação diferencial por termos, né, menores já com um termo derivativo, né? Então vai ficar muito mais fácil você trocar uma coisa que está muito agrupada por uma coisa que tem poucos termos, né? Na qual você vai aplicar uma integral e vai deixar um termo bem reduzido. Vou usar um exemplo aqui agora da aplicação dessa tabela. Vou fazer uma aplicação aqui. Vou dar uma limpada aqui no nosso quadro. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo 1. Você tem lá uma x dy menos uma y dx. Igual a 3x ao quadrado dx. Então tá aí uma equação, né? Diferenciar uma equação. Bom, o que a gente vai perceber aqui? Qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte: quando você vê uma equação que ele tem muitos termos agrupados de um lado, de x, dy, y dx, e poucos termos agrupados do outro lado do sinal da igualdade, vocês podem perceber, suspeitar que isso aqui vai cair numa da tabela dos 7 fatores. Então você tem que ter essa maldade para identificar isso aqui. E melhor ainda, quando nós dividimos aqui, ó, se eu enxergar que se eu dividir esse termo aqui por x ao quadrado e esse termo aqui por x ao quadrado, cortar aqui, eu vou fazer aparecer aqui um termo correspondente àquela tabela lá. Então se eu procurar esse termo aqui na tabela, eu vou encontrar esse termo aqui. Então eu vou reescrever para você como que ficou.
Bom, eu manipulei aqui, eu tirei esse x ao quadrado daqui, eu dividi tudo por x ao quadrado e fiz ele aparecer aqui. Aqui eu acabo eliminando ele daqui e faço ele aparecer aqui. Então como é que vai ficar o formato da equação agora? Então vai ficar x dy menos y dx dividido por x ao quadrado igual a 3dx. Que eu tinha x ao quadrado, eu cancelei, nem fiz aparecer do outro lado. Então todo esse termo aqui, ó, eu vou trocar por um termo correspondente daquela tabela. E qual seria o termo? Se você consultar a tabela lá, ó, vai ser d y sobre x. Aí eu completo com 3dx aqui. Bom, tranquilo. Eu troquei tudo isso aqui por esse termo aqui, ó, por esse fator de integração. Chegando aqui, eu aplico a integral aqui e aplico a integral aqui. Aqui vai cancelar. E aqui você vai fazer a integral disso aqui. Dá uma limpada aqui. Pra gente continuar. Bom, cortei aqui, né, a integral com d, então vai ficar y sobre x igual a integral de 3dx é 3, integral de 1, 3 é constante, integral de 1dx é x, mais a constante. Então, isso aqui já é a resposta do exercício, dessa solução dessa equação diferencial. Tá? Bom, se eu quero a resposta isolada de y, tenho y sobre x, 3x, mais uma constante. Basta multiplicar tudo aqui por x, né? Aí eu cancelo aqui, ó. Cancelo aqui. Então a resposta vai ficar resposta isolada de y. Aqui é um expoente, é 1, aqui é 1, né? Conserva a base, soma os expoentes, 2 mais cx. Então essa aqui é a resposta mais enxuta da nossa equação diferencial. Então esse é um exemplo para vocês verem onde que é usada essa tabela aqui. Vou dar mais um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Vamos lá, segundo exemplo. Por exemplo 2 aqui. Você tem um x dy menos y dx. Isso aqui igual a x ao quadrado mais y ao quadrado dy. Tá. Tá aqui a equação. Bom, já suspeito porque tem muito agrupamento de termo aqui, ó.
Então já suspeito que vai dar uma tabela de 7 fatores de integração. Enxergar que lá na tabela eu tenho um termo parecido com esse. Se eu tiver esse termo x ao quadrado mais y ao quadrado no denominador, formando todo um termo aqui, eu posso substituir isso aqui por um termo lá correspondente da tabela, por um fator. Então basta eu dividir pelo mesmo fator aqui, ó, pelos dois lados aqui, ó, fazer uma álgebra e cancelar aqui, ó. Chega numa álgebra bem tranquila, porque assim eu vou garantir que eu vou ter aqui um x dy menos y dx dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, e desse lado vai ficar só dy, que eu cancelei aqui, né? Agora eu olho lá na tabela, isso aqui tem um fator de integração lá, que eu vou trocar por ele, trocar todo esse termo por esse fator. Aí você vai lá, consulta a sua tabela de integração. Bom, se eu vou recopiar aqui para vocês enxergarem. X e y menos y dx x ao quadrado mais y ao quadrado, e só ficou dy do outro lado. Bom, todo esse termo eu vou trocar por d arco tangente de y dividido por x igual a dy. Vou fazer um igualzinho aqui melhor. O dy. Beleza. Chegando aqui, o que foi feito? Eu troquei todo esse termo com base na tabela por esse aqui, ó. D arco tangente de y dividido por x. Bom, aplico a integral aqui e aplico a integral aqui. O símbolo da integral com a derivada para cortar, sobra arco tangente só. Então a resposta mais conveniente do exercício ela fica como arco tangente de y dividido por x igual a integral de dy y mais uma constante. Então está aqui resolvida a equação, a solução da equação. Tá ok? Então é assim que usa essa tabela dos 7 fatores de integração. É você manipular, enxergar algum termo parecido que você tem na tabela, substituir por um termo diferencial, que é um fator de integração, e aplicar a integral dos dois lados e resolver a equação. Tá ok, pessoal? Aqui é o instrutor Paulo Silva, tá? E desejo a vocês uma ótima AV1. E relembrando que só falta menos de 3 semanas para a prova. A prova vai ser dia 17 do 10, né, de outubro, uma segunda-feira. Quem está com dificuldade procura a ajuda de um orientador, de quem já passou na disciplina. E eu presto esse tipo de serviço, que eu sou instrutor cadastrado no MEI, né? Esse é meu serviço de orientação como instrutor de ensino. Busque uma ajuda de quem já passou e sabe todos os caminhos para chegar à vitória do cálculo 3, tá, pessoal? Se está com dúvida, tem que tirar nota agora, porque se não tirar vai ficar muito complicado, porque vai entrar transformada de Laplace, e transformada de Laplace é matéria de quem faz engenharia elétrica, tá? É pesada. Então pede ajuda agora, entendeu? Porque senão vai ficar difícil depois. Um abraço a todos.
Tá ok? Vitória e glória.